No capítulo que vai ao ar hoje, a gente verá a Filipa, entre aspas, traindo o Jax. Bom, a Filipa não irá votar a favor de Jax para ele ser o presidente da Boaz. Bom, sendo assim, o Jax não consegue assumir a presidência da Boaz. É aí que ele arma outra estratégia. O que o Jax faz? Ele começa a trocar o medicamento de Filipa, que aparentemente são medicamentos ineficazes ou medicamentos que pioram o quadro de saúde de Filipa. Bom, aí a gente não sabe muito bem, mas Filipa vai acabar até desmaiando por causa desses medicamentos. Ela vai dizer que esses medicamentos estão fazendo mal a ela. E o quadro de saúde de Filipa vai piorar cada vez mais. Ela vai começar a ter várias crises de bipolaridade, entre outras coisas, quadro de mania, seu humor vai oscilar com mais frequência, enfim, e isso será o céu para o Jax. É tudo que ele quer. Filipa estável para ele conseguir manipular a Filipa. É aí que ele começa a apresentar zilhões de projetos para melhorar a Boaz. Filipa não acha que isso seja algo que deva ter sua importância, ou que seja algo importante para Boaz, mesmo porque ela está numa situação muito difícil. Só que o Jax começa a manipular Filipa, e ainda mais que ela está em um estado muito vulnerável, e ele começa a manipular Filipa e faz ela assinar uma procuração para que ele consiga fazer alguns ajustes na Boaz. Bom, com as ações de Filipa ele consegue fazer isso. O contexto dessa história eu não entendi muito bem como é que ele vai conseguir fazer Filipa assinar uma procuração, sendo que Filipa só é acionista de Sofia, no caso, ela tem 25% de Sofia, das ações de Sofia, o que dá a ela um poder gigantesco na Boaz, que inclusive essas ações é muito mais do que o total de ações que o Samuel inclusive tem. Só não sei se é mais do que o Jax tem, mas essas ações dão muito poder. Então, o contexto dessa situação não dá para entender muito bem se o Jax vai conseguir assumir todo o controle das ações de Sofia ou se ele vai conseguir assumir o controle de algumas ações que a Filipa poderia tomar e ele está tomando um lugar, como por exemplo comprar alguns maquinários, entre outras coisas a mais. Deixe o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like e sua inscrição aqui é muito importante, sua presença sempre será bem-vinda. Continuando aqui, então, o que o Jax aparentemente vai fazer, não dá para ter certeza, mas o que ele vai fazer é convencer Filipa a deixar ele tomar algumas ações na Boaz, ou seja, ele começa a ter atividade mais ativa, mais pulso firme na Boaz, e ele não consegue convencer Filipa a passar essas ações para o seu nome, porque se ele consegue passar essas ações para o seu nome, digamos que o Jax ele se tornaria presidente da Boaz, né? Porque era isso que ele queria e Filipa barrou. Então eu acho que se ele conseguisse fazer isso também, ele conseguiria voltar a ser presidente da Boaz. Então parece que não é exatamente isso que ele vai fazer. É algo muito parecido a isso. Bom, seja o que for, o Jax vai até falsificar a assinatura de Filipa para ganhar mais poder. Eu não entendi porque ele não assinou para passar as ações de Sofia toda para o seu nome. Ou pelo menos isso ele não pode fazer, mas o controle dessas ações. Mas eu sei que algumas ações que o Jax vai tomar, eu não falo ações de ativo, eu falo ações de atitude. Algumas ações que o Jax vai tomar, ele vai conseguir fazer Filipe assinar uma procuração, dando plenos poderes para ele tomar essas atitudes. Bom, enfim, acabei complicando aqui vocês entenderem as coisas, né, gente? Será que é porque eu faço isso para o vídeo durar mais? Tô brincando. Bom, mas voltando ao assunto aqui, então a Filipa ela passa por um momento turbulento na sua vida. Aparentemente, o Jax está trocando o medicamento dela por remédio ineficaz.
Só que o que é estranho é que Filipa, ela começa a se queixar que o medicamento, ele tá deixando ela pior. Então, se ela tá sentindo que o medicamento está deixando ela pior, tudo indica que esse medicamento está servindo para dopar a Filipa. E o Danilo percebe isso, né? Inclusive o Danilo vai confrontar o Jax sobre isso mesmo. E o Jax vai dizer para ele não se meter nesse assunto, senão ele acaba com a almofadinha. Vai dizer para ele não se envolver nesse assunto, tal. Vai dizer para ele ficar longe desse assunto. E o Danilo não vai ficar longe, o Danilo vai se meter com tudo nesse assunto. O Danilo vai para cima de Jax e ele vai falar com a Nina. Ele vai comunicar com a Nina o que está acontecendo. E ao invés de Nina ouvir o namorado, Nina acha que o Danilo tá com ciúme de Jax e tá inventando essa mentira porque quer ficar próximo de Filipa. Enfim, Nina começa a criar várias teorias sem cabimento nenhum, que me poupe, viu? Ela deveria levar isso em consideração. Mas vamos continuar aqui, né? Ela disse que é para Danilo se afastar de Filipa, que a mãe dela é assim mesmo e tal. Bom, o ponto é que o Danilo não vai deixar essa história passar batido, né? Ele vai falar com a Leona, que a essa altura vai estar trabalhando na Boaz porque Sofia desapareceu. Bom, e aí a Leona vai começar a dar novos medicamentos que o Danilo comprou. E aí o Jax vai perceber que a Filipa tá ficando melhor. E ele logo vai deduzir que a única pessoa que pôde ter feito isso era o Danilo, porque até uns dias atrás o Danilo estava questionando sobre ele estar dando remédio para a Filipa. E o Danilo também fala que a Filipa está sendo dopada para a Nina não acredita, confronta o Jax intimida ele, e aí o Danilo vai ser confrontado novamente por Jax, que irá ameaçá-lo, deixar muito bem claro que se ele atravessar seu caminho mais uma vez ele vai morrer. Bom, gente, a partir desse momento eu acho que só falta o Danilo comentar isso para Leona, levar para o Samuel. Acho que era o mais correto a se fazer. Ah, mas o Danilo está envolvido em várias armações de Jax. Isso né? A gente sabe muito bem disso. Por isso que eu não estou muito levando em consideração que isso possa acontecer. O que eu mais levo em consideração é Leona perceber que esses novos medicamentos que Danilo deu para ela tá surtindo efeito e os velhos medicamentos que ela estava usando não tá surtindo efeito. E ela deduzir que Jax fez isso, a altura, pelo menos para Filipa perceber que os medicamentos que ela está tomando não tá surtindo efeito. Enfim, pelo menos para parar com essa trama aí, né? Pelo menos para parar com esses medicamentos aí. O Jax tomar um pavoro de Leona, de Samuel, talvez intimide ele, a Nina passe a acreditar e fique mais observando a mãe, enfim, fique mais controlando os remédios, não deixe os remédios para Jax trocar. Enfim, remédio branco do mesmo formato ele conseguiu. Haja paciência. Jax não tem limite, né? Não vai parar. Mas comente, deixa o like, tchau, até o próximo vídeo.